Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém? Estamos mais uma vez neste canal abençoado, amém? Da parte do Senhor, com o evangelista Fabiano Oliveira, para a vossa edificação e aprendizado na palavra de Deus, nas Escrituras, para quem gosta de Bíblia, amém? Estudar, graças a Deus. Irmãos, estamos estudando, fazendo um estudo completo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, amém? Vamos estar estudando agora sobre a igreja de Esmirna. Vamos aprender um pouco da igreja de Esmirna, amém? O que aconteceu naquela época da igreja de Esmirna, a igreja do Senhor Jesus Cristo, naquele primeiro século, amém? A igreja de Esmirna é do primeiro século, do ano 100, amém? Então pegue a sua Bíblia, pegue seu caderno, a sua caneta e faça as suas anotações. A igreja de Esmirna, entre as 7 igrejas da Ásia Menor, que se encontra no livro de Apocalipse, a igreja de Esmirna representa a igreja da perseguida, a igreja dos mártires, amém? A igreja sofrida. A maior perseguição contra a igreja foi na época da igreja de Esmirna. A igreja foi perseguida do ano 100 ao ano 330 depois de Cristo. Uma grande perseguição por parte do Império Romano, amém? Dos judeus também, daqueles que se oporam contra os cristãos, contra o cristianismo, a mensagem da cruz, amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse, do seu capítulo 2, do seu versículo 8 ao 11. Vamos estudar sobre a igreja de Esmirna, amém? Você que não se inscreveu nesse canal, se inscreva nesse canal, amém? Compartilhe, deixa o seu like, o seu comentário e toque o sininho para que você receba as notificações. A gente sempre vai estar aí colocando no canal temas, ensinamentos, estudos, amém? Após esse estudo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, vou estar trazendo um estudo sobre a estátua de Nabucodonosor, amém? A visão que Daniel ele teve sobre o que representa a estátua de Nabucodonosor também, que representa algo profético, amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11, que diz: segunda carta à igreja de Esmirna, acompanhe com a sua Bíblia, amém? E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras. Olha o que Jesus diz para a igreja de Esmirna: eu sei as tuas obras, o testemunho da igreja, e tribulação. A igreja passava por tribulação e pobreza. Olha que tremendo. Mas tu és rico. Olha que tremendo. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Jesus disse para que a igreja não temesse o que eles haveriam de padecer. E havia muitos judeus que se diziam ser judeus, mas não eram verdadeiros judeus. Cristãos, eram falsos judeus. Jesus atribui a eles como sinagoga de Satanás. Jesus disse que ele conhecia as obras, o testemunho da igreja de Esmirna. E também conhecia a tribulação que eles estavam enfrentando e passando. Jesus disse acerca da pobreza financeiramente da igreja de Esmirna, porque Roma sempre estava confiscando, havia confiscado os bens materiais daquele povo, daquela igreja, daqueles que confessavam a Cristo, que não aceitavam adoração a ídolos, ao imperador romano. Então era confiscado os seus bens pelo Império Romano. Jesus diz: vocês são pobres financeiramente, mas são ricos. De que maneira rico? Espiritualmente, eles eram ricos diante de Deus. Olha que tremendo. Nada temas das coisas que hás de padecer. Jesus estava dizendo que eles iriam padecer, mas não era para eles temerem. Olha que tremendo. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Olha que tremendo. O diabo lançará alguns de vós na prisão, Jesus diz. Naquela época, o que estava por detrás era o diabo. As forças do inferno estavam por detrás também, usando os homens para perseguir a igreja, tentando destruir a igreja, aniquilar a igreja, parar a igreja, mas o diabo não conseguiu. E ele usava homens, mulheres, usou o Império Romano,
e houve aquela grande perseguição. Muitos eram aprisionados em prisões e perseguidos por Roma e pelo próprio diabo também. Olha que tremendo. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Tribulação de 10 dias representa também um tempo profético, representa um tempo que ali a igreja, ela sofreu, ela foi perseguida. Do ano 100 a 330, ali, esse tempo, essa tribulação de 10 dias representa um tempo profético também. Olha que tremendo. Se levantou 10 imperadores, vou estar também aqui apresentando o nome dos 10 imperadores que perseguiram a igreja. Muitos foram martirizados, foram mortos por esses 10 imperadores romanos, que representa também tempo. 10 dias representa um tempo profético. Olha que tremendo, Jesus dizendo, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí Jesus, ele promete, diante de tudo aquilo que a igreja estava enfrentando e passando, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Jesus estava dizendo para a igreja, se vocês forem fiel, mesmo o diabo perseguindo vocês, lançando vocês na prisão, mesmo vocês passando por tribulação, mesmo o império confiscando os vossos bens materiais, ser fiel até a morte. Mesmo eles sendo mortos, como muitos foram naquela época, os mártires, Jesus promete o quê? A coroa da vida, a salvação, a vida eterna. E aquela igreja se manteve fiel até a morte. Tremenda. Essa igreja de Esmirna aqui é um grande ensinamento para nós, que às vezes começamos a murmurar, a reclamar acerca daquilo que estamos passando, algumas provas, algumas lutas, e muitas das vezes queremos abandonar, largar a mão do arado. Mas olha o tempo, olha os nossos irmãos, a igreja naquela época, o que eles enfrentaram, uma perseguição física. Mesmo assim, ele se manteve fiel até a morte. Seus bens foram confiscados pelo Império Romano, eles eram aprisionados em prisões, muitos eram mortos, decapitados, torturados, para negar a fé em Cristo. Mesmo assim, eles não negavam a fé em Cristo. Jesus conhecia as obras da igreja de Esmirna, e eles se mantiveram fiel, não se corromperam. Versículo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Jesus disse para a igreja de Esmirna e para nós também. Aleluia. Quem vencer não receberá o dano da segunda morte. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é a morte espiritual. É a separação de Deus no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, no tormento eterno. Essa é a separação de Deus. Essa representa a morte espiritual. Então quem for fiel até a morte, aleluia, aquele que perseverar até o fim, aquele que se manter firme, aleluia, certamente não receberá o dano da segunda morte, e receberá a coroa da vida. Esmirna representa o que, evangelista Fabiano? A igreja perseguida. Profeticamente representa a igreja universal. A igreja, nos dias de hoje, a igreja sempre foi perseguida. Em alguns países, no nosso país, graças a Deus, é um país que é abençoado, a gente consegue ter a liberdade. Mas tem muitos países comunistas que muitos irmãos nossos são perseguidos. Muitos países não são aceitos o evangelho, os cristãos. Então, verdadeiramente a igreja de Cristo, em todas as suas dispensações e eras, em todos os tempos, não importa onde, sempre há uma perseguição. Então Esmirna representa a igreja perseguida, a igreja de Cristo. O diagnóstico da igreja de Esmirna. Olha que tremendo. Jesus faz um diagnóstico da igreja de Esmirna. É interessante que as 7 igrejas da Ásia Menor, do livro de Apocalipse, Jesus, ele traz uma instrução, ele traz uma repreensão, ele traz um elogio e ele traz uma promessa. Mas só que para a igreja de Esmirna, Jesus não repreende a igreja de Esmirna. Não repreende. Por quê? Porque diante do diagnóstico de Jesus, a igreja de Esmirna, Jesus ele não viu falha e pecado. A igreja de Esmirna não havia se corrompido. Jesus conhecia a fidelidade e as obras da igreja de Esmirna, que eles estavam se mantendo firmes e fiéis em meio à tribulação. Então a igreja de Esmirna, ela não foi repreendida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Só foi elogiada, teve uma instrução e Cristo
lhe apresentou uma promessa. Cidade de Esmirna, hoje atual Turquia. Esmirna, hoje atual Turquia, ficava ao norte de Éfeso, que recebe a carta de João da ilha de Patmos. Então, no ano 95, aproximadamente depois de Cristo, João estava exilado na ilha de Patmos e ele enviou as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, e também Esmirna ali recebeu a sua carta, a revelação do próprio Jesus a João para a igreja de Esmirna. O diagnóstico, o exame que Cristo agora fez, estava contemplando da igreja, das 7 igrejas e da igreja de Esmirna. O nome Esmirna vem de mirra. O nome Esmirna vem de mirra. O nome significa cheiro suave, por causa das plantações de mirra e amargura pelo sabor. Esmirna possuía um grande mercado público de 3 andares. Olha que tremendo. O nome Esmirna vem de mirra. Então, quer dizer aquilo que é amargo. Então, a própria igreja de Esmirna, ela passou por um tempo de amargura. A amargura, grande tribulação, grande perseguição, grande aflição por parte dos falsos judeus, sinagoga de Satanás, e por parte também do Império Romano. A cidade sofreu vários terremotos de Esmirna, mas ele sempre reconstruía novamente. Havia Jogos Olímpicos na cidade e os vencedores recebiam coroas de ouro. Olha que tremendo. Havia muitos Jogos Olímpicos na época, na cidade, e os vencedores recebiam coroas de ouro, de louro. Olha que tremendo. Jesus traz uma metáfora também. Jesus traz uma comparação. Ele apresenta para a igreja também uma coroa, a coroa da vida, a coroa incorruptível, para aqueles que permanecessem fiéis. Olha que tremendo. A interpretação literal do texto da igreja de Esmirna. Interpretação literal do texto da igreja de Esmirna. Igreja de Esmirna, quem era o pastor da igreja de Esmirna? Que foi morto, que foi martirizado. O pastor da igreja de Esmirna era Policarpo, que era discípulo do apóstolo João, certo? O elogio que Jesus faz da igreja de Esmirna suporta o sofrimento. Olha o elogio. Jesus disse que a igreja de Esmirna estava suportando o sofrimento. O elogio, meu Deus. E a instrução que Jesus ele apresenta para a igreja de Esmirna? Instrução: permaneceis fiéis, fidelidade até a morte. Não foi exortada. Olha que tremendo. Então a instrução é para que a igreja permanecesse fiéis, a fidelidade até a morte. Jesus estava dizendo: sejam fiéis, permaneçam fiéis, aleluia, até a morte. E a promessa, qual que era a promessa? A coroa da vida, e não sofrer o dano da segunda morte, que está na Bíblia, no texto. Então a promessa para a igreja de Esmirna, em minha perseguição, a promessa era a coroa da vida, e não sofrer o dano da segunda morte. Então nós, quando permanecemos fiéis ao Senhor, fiéis até a morte, até o arrebatamento, até nós descemos à sepultura, não importa a perseguição, não importa a prova, a luta, não importa o que nós venhamos a passar, a sofrer, temos que permanecer fiel. Não podemos se apostatar, não podemos se corromper, não podemos largar a mão do arado, mas devemos permanecer fiel até a morte, para que assim possamos receber esta promessa que está alicerçada na minha e na tua vida, a coroa da vida. Amém? Paulo diz em 1 Timóteo, 2 Timóteo 4, 7 ao 8, aleluia: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo e juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também para todos aqueles que amarem a sua vinda. Então combate um bom combate, guarde a tua fé, encerre a tua carreira, porque há uma coroa preparada para mim e para você, a coroa da vida, a recompensa. Paulo sabia que no final da sua vida, na sua partida, ele receberia o prêmio, a recompensa, a coroa da vida, a coroa incorruptível. Ali não sofreria o dano da segunda morte, aleluia, o tormento eterno, a separação de Deus por toda a eternidade. Então essa promessa ela está alicerçada sobre os crentes, sobre a minha e sobre a tua vida, sobre a igreja de Cristo universal nesta terra. Os cristãos de Esmirna tiveram seus bens confiscados e por isso eram muitos pobres, sofreram intensa perseguição,
muitos foram presos e mortos. A igreja de Esmirna estava sendo perseguida pelo Império Romano, porque a igreja de Esmirna não queria adorar o culto aos imperadores romanos. E olha que tremendo. E então o Império Romano confiscou os bens daquela igreja de Esmirna. Muitos eram mortos, martirizados, e muitos eram lançados na prisão. Por isso que Jesus disse que eles eram pobres, financeiramente, materialmente, terrenamente, porque os seus bens foram todos confiscados, porque eles não se prostravam, não adoravam, não se voltavam à vontade do Império Romano, dos imperadores, mas permaneciam fiel a Cristo e a pregação do Evangelho. Então seus bens foram tomados, e muitos foram aprisionados em prisões e muitos eram mortos. Aleluia. Mas Jesus disse que eles eram pobres financeiramente, mas espiritualmente eles eram ricos. Muito nos dias de hoje a gente vê muitas pessoas ricas, muitas pessoas prósperas. Não é pecado, mas as pessoas colocam o dinheiro, a riqueza como seu Senhor em primeiro lugar, amando as coisas materiais. Aí muitas pessoas têm poder, muitas pessoas são prósperas e ricas, mas diante de Deus elas são pobres, porque espiritualmente elas estão mortas, não têm a presença do Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas que são pobres, às vezes financeiramente, mas elas são cheias do Espírito Santo, elas são ricas diante de Deus. Aleluia. Ricas diante de Deus. Jesus diz na palavra: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Jesus diz: não ajuntais tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem corrói e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem o ferrugem corrói e onde os ladrões não roubam e nem minam. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso tesouro. Aleluia. Então, Jesus conhece a minha, tua vida espiritual. Você é pobre ou você é rico espiritualmente diante do Senhor, diante do diagnóstico do Senhor Jesus Cristo? Aquela igreja era pobre financeiramente, mas diante de Cristo do céu, eles eram ricos. Havia uma herança, havia uma riqueza que certamente eles iriam herdar, porque eles permaneceram fiel, íntegro, diante da presença do Senhor, não negando a Cristo, mas permanecendo fiel até a morte. Por isso Jesus não repreendeu aquela igreja, não corrigiu, não viu nenhum erro. Por isso que ele disse que eles eram fiéis, que eles eram perseverantes, eram dedicados ao Senhor Jesus. E Jesus instruiu a igreja a ser fiel até a morte. Então Jesus prometeu a eles a coroa da vida e não sofreriam o dano da segunda morte. A igreja de Esmirna foi uma igreja que ela não foi repreendida por Jesus. Jesus não viu nenhum erro. Não viu nenhum erro. Olha, Jesus não corrigiu a igreja de Esmirna. Jesus disse que eles eram perseverantes. Só havia elogio e instrução à igreja de Esmirna. É um exemplo para a gente. Então temos que viver esse exemplo, seguir esse exemplo da igreja de Esmirna. Olha que tremendo. Meu Deus do céu. Palavras-chave do texto da igreja de Esmirna. Fala sobre o que? Palavras-chave do texto da igreja de Esmirna. Fala sobre tribulação. Tribulação representa o que? A perseguição aos cristãos, que eles passaram por isso. Pobreza, seus bens foram confiscados pelo Império Romano. Judeus são seguidores da lei, falsos judeus, perseguidores da igreja. Jesus disse que eles eram sinagoga de Satanás. Fala sobre 10 dias. 10 dias representam 10 imperadores que também perseguiram a igreja do ano 100 a 330 depois de Cristo. Amém? Que representa anos, tempos, esses 10 dias. Coroa da vida, fala do que? Do prêmio olímpico. Como naquela época havia muitos Jogos Olímpicos, Cristo também traz agora essa promessa, apresentando uma coroa. Olha que tremendo. E nós somos apresentados também na Bíblia Sagrada, nós somos comparados a um atleta também. Então o atleta ele tem um propósito, ele tem um objetivo, ele tem um foco, uma meta, ser campeão, alcançar o prêmio. Olha que tremendo. Então Jesus ele promete a coroa da vida, o prêmio olímpico, que é a vida eterna. Segunda morte representa a morte espiritual.
E é tão interessante isso que Paulo também diz em 1 Coríntios 9, versículo 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correis de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Olha que tremendo. Paulo também traz o exemplo daquela época, da igreja de Coríntios. Naquela época também, dos romanos, dos gregos, havia muitos jogos olímpicos. E Paulo traz esse exemplo, nos comparando ao atleta. O atleta, aqueles que muitos correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correr de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então, aqui Paulo também, a Bíblia, traz um exemplo do atleta. O atleta que se prepara, que se abstém, que prepara o seu corpo. Ele tem um foco, ele luta, ele renuncia, ele se sacrifica, ele se esforça. E o seu propósito é ser campeão. O seu propósito é alcançar a coroa. O troféu, o prêmio. A gente pode ver isso hoje num time de futebol, a gente pode ver isso hoje numa corrida de 100 metros, 500 metros, natação e muitos outros esportes. O atleta, o sonho dele, o objetivo dele é alcançar a medalha, é alcançar o troféu, é ser campeão, é alcançar o prêmio, a recompensa, a vitória. Então assim somos nós, a igreja, os cristãos, os crentes, nós, a igreja. Olha que tremendo. Paulo também nos compara também ao atleta. Nós somos comparados também a um atleta, somos um atleta cristão. Então temos que se abster, temos que renunciar, temos que mortificar o nosso corpo, temos que seguir regras, obedecer a palavra de Deus, se santificar, obedecer, se apartar do mal. Olha que tremendo. E o nosso propósito, o nosso foco é o prêmio, é a coroa, é a vida eterna. Olha que tremendo. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Então nós, o crente, ele tem um alvo, ele tem um propósito, alcançar a riqueza eterna, alcançar esse tesouro que está nos preparado, alcançar essa herança, alcançar essa coroa. Então nós estamos correndo nessa terra. E o nosso alvo, não estamos olhando para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Estamos lutando contra o nosso corpo, contra a nossa carne, contra as nossas vontades. Enfrentamos barreiras. Quando o atleta, o corredor daquela prova de 100 metros, ele vai enfrentar essa prova, ele tem 10 obstáculos, 10 barreiras, aproximadamente a altura de 1,7 m. Ele tem que correr 100 metros e pular 10 obstáculos. Olha que tremendo. Sem esbarrar no obstáculo. E chegar em primeiro lugar e ser campeão. E alcançar o quê? O prêmio. Então assim somos nós. Nós também somos assim. Nós vamos enfrentar muitos obstáculos na vida. Vamos enfrentar muitas barreiras. Vamos enfrentar muitas barreiras. Vamos lutar contra o nosso eu, contra o nosso orgulho, contra a nossa carne que vai querer nos parar, contra o mundo, contra o pecado, contra o disse-me-disse, o joio muitas das vezes na igreja, situações que vai trazer o escândalo, que vai querer nos entristecer, pessoas que às vezes não vão acreditar em você, vão querer te menosprezar, te rejeitar, te humilhar, pisar em você. Talvez você possa passar por muitas situações, mesmo assim não se compara ao que o nosso Jesus passou por nós. Então entenda uma coisa, você como um atleta de Cristo, você como um soldado de Jesus Cristo, você nessa terra vai enfrentar obstáculos, passe por esses obstáculos, não deixe que esses obstáculos te parem, foca para o prêmio, foca para o troféu, foca para a coroa incorruptível que está preparada para mim e para você. Então não pare nos obstáculos da vida que vai tentar parar eu e você. Amém? O mundo, o inimigo, tá entendendo? Vai querer nos parar, mas não pare. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Amém? Você é um atleta de Cristo. Então, se abstém da sua carne. Amém? Se santifica, obedeça, ora e jejua. Amém? E permaneça caminhando, permaneça correndo, permaneça pulando
pulando os obstáculos, vencendo os obstáculos, porque certamente você vai chegar e você vai alcançar o prêmio, e o próprio Cristo ele vai te dar a sua recompensa, uma coroa incorruptível, vestes brancas, um novo nome, aleluia, um corpo incorruptível, o céu, galardão, e certamente você vai morar com Deus, com Cristo, por toda a eternidade, aleluia, eita Deus, e vai contemplar a face de Deus, como diz a Bíblia Sagrada. Vamos lá, interpretação histórica da época. Qual era a interpretação histórica da época da igreja de Esmirna? Representa a igreja dos mártires. A igreja de Esmirna representa a igreja dos mártires, aqueles que foram martirizados. Olha que tremendo. Esmirna representa a igreja perseguida entre os anos 100 a 312 a 330. 10 imperadores perseguiram a igreja. Então entenda uma coisa, a época que a igreja foi mais perseguida foi esse tempo, que foi o tempo da perseguição dos mártires. Muitos, milhares, milhões de cristãos foram mortos nessa época, o tempo dos mártires. Entre o ano 100 a 312, 330 depois de Cristo. Muitos foram martirizados pelo Império Romano. Olha que tremendo, pelos judeus, falsos judeus, sinagoga de Satanás. Vamos lá, 10 imperadores perseguiram a igreja de Cristo nessa época, do ano 100 a 330 depois de Cristo. Milhares e milhões de cristãos foram mortos no Coliseu, foram mortos por bestas feras, foram decapitados, aprisionados, queimados vivos. Nessa época desses 10 imperadores terríveis, quem foi esses 10 imperadores durante aproximadamente 200 anos de perseguição? O tempo dos mártires, o tempo da igreja perseguida. Aleluia. O primeiro imperador, segundo a história, você pode pesquisar, foi o imperador Nero, terrível. Segundo os estudiosos, também diz que foi Nero que decapitou o apóstolo Paulo. Nero, ele reinou do ano 54 a 68 depois de Cristo. Domiciano reinou também, foi terrível esse imperador Domiciano também, do ano 81 a 96 depois de Cristo. Trajano, do ano 98 a 117 depois de Cristo. Marco Aurélio, do ano 161 a 180 depois de Cristo. Severo, 193 a 211 depois de Cristo. Maximino, 235 a 238 depois de Cristo. Décio, 249 a 251 depois de Cristo. Valeriano, 253 a 260 depois de Cristo. Aureliano, 270 a 275 depois de Cristo. Diocleciano, 284 a 305 depois de Cristo. 10 períodos de perseguição. Quando fala em Apocalipse que a igreja enfrentaria 10 dias de tribulação, representava também a um tempo profético, também representando os 10 períodos dos 10 imperadores, nesse intervalo aí de aproximadamente 200 anos, que a igreja foi perseguida terrivelmente por esses 10 imperadores romanos. Aqui onde eu moro, meus irmãos, é uma barulheira de moto passando aqui nessa avenida, misericórdia. Então, meus irmãos, foram 10 imperadores que perseguiram a igreja de Cristo durante 200 anos aproximadamente. Milhares e milhões de cristãos foram mortos. A igreja dos mártires, meu Deus do céu, Jesus. E nós aqui mesmo, onde nós vivemos aqui no Brasil, não enfrentamos essa perseguição e muitas das vezes queremos abandonar. Meu Deus do céu. E esses irmãos pra gente que foram martirizados, que permaneceram fiel até a morte, que estavam diante da morte ali glorificando a Deus, não negaram diante da oportunidade de vida e diante da condenação, mas permaneceram fiéis, glorificando a Cristo. Isso pra gente é um exemplo, pra gente tomar vergonha na cara e parar de querer abandonar o barco por qualquer lutinha que a gente enfrenta. Primeiramente serve pra mim isso. O imperador Domiciano se considerava um deus e perseguiu os cristãos
por cerca de 10 anos, especificamente aos fiéis de Esmirna, que se destacavam por sua entrega. Então a igreja de Esmirna se destacava por sua entrega. E o imperador Domiciano não aceitava isso, porque ele estava impondo adoração e culto a ele. Porque naquela época o povo, havia uma ordem, um decreto de Roma, que todos tinham que adorar os imperadores que governavam na época, no seu governo. Então o imperador Domiciano, ele queria adoração a si, a sua imagem, a sua estátua, o seu governo. E agora a igreja de Esmirna se mantinha íntegra e se destacavam por sua fidelidade e entrega. Então o imperador Domiciano não aceitou isso, onde ele perseguiu terrivelmente os irmãos de Esmirna, a igreja de Esmirna, e muitos sofreram na mão do imperador Domiciano, também cumprindo a profecia dos 10 dias de perseguição à igreja de Esmirna. E o imperador Domiciano perseguiu os fiéis de Esmirna, especialmente porque eles se destacavam por sua fé e fidelidade em Cristo, por suas entregas e desapego aos bens materiais. Então a igreja de Esmirna era uma igreja que não tinha apego nas coisas materiais. Mesmo o Império Romano confiscando, eles não se apegavam. Olha que tremendo. Então nosso coração não pode ficar se apegando nas coisas materiais e terrenas. Aleluia, porque o nosso tesouro está reservado e guardado no céu. Não podemos que ter as coisas materiais, sim, mas não podemos estar com o nosso coração apegado nas coisas materiais, porque certamente não vamos levar nada. Temos que se apegar primeiramente no reino de Deus e a sua justiça. Então a igreja de Esmirna, ela se destacava por sua fidelidade, sua fé e a sua entrega e o seu desapego às coisas materiais, visto que o Império Romano já havia confiscado todos os seus bens, e mesmo assim eles continuavam servindo o Senhor Jesus, não adorando e não prestando culto ao imperador Domiciano. Olha que tremendo. Muitas das vezes, perdemos um bem material, ou muitas das vezes pedimos para Deus e Deus às vezes não nos concede no momento. Aí às vezes muitas pessoas não querem servir mais a Deus, abandonam a Deus porque perdeu um carro, porque perdeu uma casa, porque Deus não deu algo material para ele, ou às vezes só vai para a igreja para poder receber algo material. E a igreja de Esmirna nos dá um exemplo que eles não se apegavam às coisas materiais. Olha que tremendo. Então não podemos se apegar nas coisas materiais. Temos que amar a Deus e servir a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele tem e Ele pode fazer sobre as nossas vidas. Aleluia. Então, a igreja de Esmirna, ela não adorou ao imperador Domiciano e não se apegava nas coisas materiais. Então, meu irmão, minha irmã, não fique com o seu coração nas coisas materiais, não fique se apegando nas coisas materiais. Se o Senhor te der, Ele é Deus. Se Ele não te der, Ele também é Deus. Aleluia. Meu Deus da glória. Uma história interessante foi a morte de Policarpo. Olha que tremendo. Policarpo era pastor da igreja de Esmirna. Policarpo, ele foi morto. Olha que tremendo. Policarpo foi morto pela sua fé, pela sua fidelidade. Olha que tremendo. Policarpo, pastor de Esmirna, foi queimado vivo. Policarpo, ele foi queimado vivo, mas não negou a Cristo diante daqueles homens que estavam ali dizendo para ele: se você negar o teu Cristo, você não vai ser condenado. Não, Policarpo, ele se manteve fiel, não negou a Cristo, foi queimado vivo e não negou a Cristo. Policarpo disse: por 86 anos eu o servi e ele nunca me fez mal, como posso blasfemar do meu rei? Olha que Policarpo disse: 86 anos eu servi ele e ele nunca me fez mal, Cristo, como posso blasfemar do meu rei, o qual me salvou? Policarpo foi discípulo de João. Assim, o martírio de Policarpo marcou a história daquela igreja perseguida e de muitos que foram mortos pela perseguição e pelos imperadores. Mas eles permaneceram fiéis até o fim, até a morte. Olha que tremendo. Vou ler novamente por causa desse barulho abençoado. Assim, o martírio de Policarpo marcou a história daquela igreja perseguida e de muitos que foram mortos pela perseguição e pelos imperadores. Mas eles
permaneceram fiéis até o fim, até a morte. Então olha que interessante, Policarpo, ele permaneceu fiel até a morte. Policarpo permaneceu fiel até a morte. Então, diante daqueles homens, daquelas autoridades, Policarpo não negou ao Senhor Jesus Cristo, não negou. Diante daquela fogueira, ele não negou a Jesus. E Policarpo, diz a história, que agora Policarpo, ele foi queimado vivo. Policarpo, ele foi queimado vivo. E isso marcou a história da igreja naquela época. Então muitos pegaram Policarpo como um exemplo de fidelidade, de amor. Porque Policarpo sabia que a sua coroa não era terrena, a sua recompensa, era no céu. Então Policarpo, ele não negou. Policarpo, ele morreu queimado. E toda a igreja, todos naquela época, pegaram como exemplo, mais ainda, o que a atitude de Policarpo, a entrega de Policarpo. E certamente muitos naquela época foram mortos, foram decapitados, foram queimados vivos, foram martirizados, foram lançados no Coliseu, foram lançados a bestas feras, mas não negaram o Senhor Jesus Cristo. A igreja perseguida, sofredora por ser fiel. A igreja de Esmirna representa o evangelista Fabiano. A igreja perseguida, sofredora por ser fiel. Aleluia. Igreja sofredora. Permaneça um servo sofredor, mas fiel. Permaneça uma igreja sofredora, mas fiel a Deus. 1 Timóteo 3, versículo 12. Vamos ler lá 1 Timóteo? 1 Timóteo, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz, olha que interessante, 3,12. 1 Timóteo, eu acho, vamos lá, 2 Timóteo 3,12, que diz, aqui ó, 2 Timóteo, 3,12, que diz, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha que a Bíblia diz, todos aqueles que querem servir, que querem seguir, que querem estar com Cristo Jesus, padecerão perseguição. Então você quer servir a Cristo? Você quer ir para o céu? Quer ser um filho de Deus? Então saiba que você pode ser perseguido. Não importa qual seja a perseguição, faz parte da minha e da tua vida em Cristo Jesus. Amém? Para que assim possamos alcançar o prêmio. Aleluia. Assim como Policarpo e a igreja de Esmirna, e a igreja em todas as suas eras e tempos, passou e tem passado por amor a Cristo Jesus. A igreja sofre perseguição. Hoje em dia a igreja ela sofre perseguição interna e externa. Olha que tremendo. Marcos capítulo 13, versículo 11 ao 13. A igreja sofre perseguição interna e externa. Marcos capítulo 13. Vamos em Marcos capítulo 13? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, 11 ao 13. Marcos 13, 11 ao 13. Olha que tremendo. Olha o que diz em Marcos 11 ao 13. Capítulo 11, versículo 11 ao 13. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregáveis, quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Olha que tremendo. A gente vai passar por isso, a gente vai enfrentar perseguição, pai contra filho, filho contra pai. Muitos vão nos aborrecer, muitos vão se opor, vão nos perseguir, vão ser contra nós. Olha que tremendo. Vão tentar parar a igreja, parar nós.
mas aquele que persevera até o fim será salvo, diz o Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12. Abra lá em Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12. Olha o que diz, Mateus 5, 10 ao 12, que diz: Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, se os profetas foram perseguidos, que foram antes de nós, aleluia, bem-aventurados somos nós, porque haverá galardão para mim e para você, a nossa recompensa, galardão, uma coroa, aleluia. Vamos lá. Igreja perseguida hoje. Olha, segundo um estudo que eu fiz, a igreja perseguida hoje, 20 cristãos aproximadamente são mortos por dia. Em todo o mundo, 20 cristãos são mortos por dia. No meu país, no teu país, no Brasil, talvez você não está vendo isso no seu contexto, no seu dia a dia, no culto que você presta, no evangelismo que você faz, na sua igreja que você vai, tá tranquilo, ninguém está te perseguindo, ninguém está matando os seus líderes, os seus irmãos aqui que estamos juntos. Mas em muitos lugares deste mundo, segundo a pesquisa, 20 cristãos, 20 irmãos nossos, poderia ser eu e você, estão sendo mortos por dia. 7.300 mártires por ano. Segundo a pesquisa, 7.300 irmãos nossos são mortos por ano. 7.300 são mortos por ano. São pessoas que estão sendo perseguidas em países comunistas, estão sendo presos, tá entendendo? Estão sendo oprimidos, estão sendo mortos. E você às vezes não está vendo isso, tá entendendo? E tem a sua liberdade de cultuar Deus tranquilamente, sem sofrer nenhum dano físico. E às vezes começa a passar por uma provinha, já quer abandonar. Meu Deus do céu, irmão. Que isso venha servir de lição para mim e para você. Amém? Para de reclamar, para de murmurar, para de querer ficar olhando para o homem, olha para o alvo, olha para Jesus. Não importa o que você venha ver na igreja, no mundo evangélico, pessoas, líderes, não importa o mundo, o pecado, não importa, olha para Cristo, permaneça fiel, lute pela tua coroa, seja fiel, dê orgulho para o Senhor Jesus, que Ele venha fazer um diagnóstico de você, como Ele fez de Esmirna, e não venha ter nenhuma repreensão para te repreender, mas somente instrução, elogio e promessa para mim e para você. Permaneça íntegro, permaneça fiel ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. Agradeça a liberdade que você tem de prestar sua fé, de cultuar a Deus aonde você mora, onde você habita, porque tem muitos irmãos nossos, como a igreja de Esmirna, e naquela época do 1º século ao 3º século, do ano 100 a 330, que eles foram perseguidos e martirizados, e muitos aí nesse mundo afora estão passando por isso, e vocês estamos aqui tendo essa liberdade, aleluia, tranquilamente de prestar nosso culto e a nossa fé a Cristo Jesus. Então para com isso, irmão, para com isso, por favor. Para de murmurar, de reclamar, para de querer ficar pensando em voltar para trás porque você está enfrentando algumas lutas, pelo amor de Deus, irmão. Que isso venha servir para nós como lição, para a gente se conscientizar, irmão. Amém? Que o que a gente passa não se compara ao que Cristo passou, e muitos irmãos nossos estão passando aí, em tempos passados, e nos tempos de hoje estão passando também. Em vários países, a pregação do evangelho é proibida. A igreja de Esmirna existe hoje. Os cristãos são martirizados e perseguidos. Olha que tremendo. Eu estava estudando e eu vi ali como que os nossos irmãos da igreja de Esmirna, do 1º século a 330, eles eram perseguidos e mortos pelo Império Romano. Aí eu te faço uma pergunta: você morreria por sua fé? Será que você morreria por sua fé como Policarpo? Ele morreu, estava disposto a ser queimado vivo, ser morto pela sua fé. Aqueles irmãos também que se depararam com a morte, com a perseguição do Império Romano,
e morreram, não negaram a sua fé, morreram pela sua fé, será que você estaria disposto a morrer pela sua fé? Como nossos irmãos no passado, lançados no grande Coliseu, queimados em fogueiras, degolados, açoitados, apedrejados, crucificados, devorados por animais no Coliseu, torturados, cerrados ao meio, decapitados, presos, sem nada financeiramente, passando fome. Olha que tremendo. Você permaneceria fiel até a morte passando por isso? Então naquela época, muitos eram enterrados na terra com a cabeça para fora e os animais vinham e comiam. Olha que tremendo. Olha o que os romanos faziam. Eles colocavam os irmãos enterrados na terra e soltavam aqueles animais, leões, tigres, que eles traziam da África, da Índia, para lançá-los ali no Coliseu, no circo do Coliseu romano também. E os nossos irmãos serviam de espetáculos. Olha que tremendo, com as crianças, os cristãos, e eles eram devorados pelos animais, pelos leões, pelos tigres, no grande Coliseu, naqueles circos também do Coliseu romano também, serviam de espetáculos. Muitos eram aprisionados, muitos eram queimados em fogueiras, muitos eram decapitados, muitos eram apedrejados, passavam fome, todos os seus bens eram confiscados. Olha que tremendo. Eram crucificados, muitos foram crucificados, muitos cristãos. Segundo alguns estudiosos, diz que houve um imperador que ele fez uma floresta de cristão crucificado. Imagina a perseguição que a igreja passou durante esses 10 dias que representavam um tempo profético de 10 imperadores que perseguiram os cristãos, os nossos irmãos nessa época. Muitos foram mortos no Coliseu romano. Olha que tremendo. Havia um circo romano ao lado do Coliseu. Olha que tremendo. Havia um circo romano do lado do Coliseu. Os cristãos tinham que lutar com as feras. Olha, os cristãos tinham que lutar. Serviam de espetáculos para os romanos. Os cristãos tinham que lutar com feras, tigres e leões, sem armas, animais trazidos da África, da Índia, para espetáculo. E os romanos rindo, e os irmãos sendo mortos por bestas feras. Rindo dos crentes que morriam, e muitos morriam glorificando. Olha que tremendo. Então muitos irmãos nossos, naquele circo romano que havia do lado do Coliseu, aleluia, estavam ali de espetáculos, sem armas na sua mão. E ali animais, leões, tigres, devoravam os irmãos. E mesmo assim, muitos naquela situação, diante da morte dos animais, imagine você ser comido por um animal, mordido por animais, leões, tigres. Mesmo assim, eles glorificavam. Olha o que a história diz, que eles glorificavam, sendo comido por bestas feras, eles glorificavam a Cristo em meio à morte, o sofrimento, a dor. Meu Deus, o que é isso? Aproximadamente 5 milhões de cristãos foram martirizados durante 200 anos, ao ano 100 a 330 da igreja cristã. Olha que tremendo, 5 milhões de irmãos nossos foram martirizados, foram mortos durante esse tempo de 200 anos, do ano 100 a 330, aonde esses 10 imperadores terríveis, eles governaram e perseguiram a igreja de Cristo. Aproximadamente 5 milhões de irmãos foram mortos, bestas feras, queimados, crucificados, apedrejados, decapitados, martirizados. Meu Deus do céu, Jesus, lançado em circos romanos, em coliseus, mortos por gladiadores, mortos por animais, mortos por soldados romanos. Meu Deus do céu, muitos irmãos nossos sofreram, 5 milhões aproximadamente, nesse tempo de 200 anos, do ano 100 a 330 depois de Cristo. Aleluia. Mas Cristo prometeu para eles a coroa da vida. E certamente aqueles que permanecessem fiéis não sofreriam danos da segunda morte. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Aleluia. Olha que tremendo. Aquele que vencer, olha que tremendo. Aquele que vencer, Jesus diz, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida,
e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmão, vença, permaneça fiel até o final. Jesus promete para mim, para você, como prometeu para a igreja de Esmirna. E eles nos dão um exemplo que eles permaneceram fiel e eles estão na glória. Policarpo, muitos naquela época, esses aproximadamente 5 milhões de irmãos que foram perseguidos nesse tempo desses 10 imperadores, eles foram fiéis até a morte e certamente eles receberam vestes brancas. E Cristo confessou o nome deles diante do Pai e diante dos anjos. Olha que tremendo. E de maneira nenhuma Cristo riscou o nome deles do livro da vida. Então, Jesus diz para mim e para você, aleluia, olha, aquele que vencer será vestido de vestes brancas. Cristo tem uma veste branca para mim e para você. Aquele que ir até o final. E de maneira nenhuma, Ele vai riscar o nosso nome do livro da vida. E Ele vai confessar o meu e o teu nome diante do Pai e diante dos anjos. Jesus disse para a igreja de Esmirna, em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, se não me engano, parte C, ou 10, parte C, versículo 11. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha que tremendo. Aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele está dizendo, como ele disse para Esmirna, aquele que for fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Há uma coroa preparada para mim e para você. E aquele que perseverar até o fim, não receberá o dano da segunda morte, que é a separação de Deus por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, faça como Paulo disse em Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esquece das coisas que se passaram, amém? Prossiga para as que estão adiante de ti, prossiga para o alvo. Você tem um alvo, atleta. Há um prêmio, uma coroa te esperando. Permaneça íntegro, temente, reto. Aleluia. Permaneça fiel, não importa os obstáculos que você vem enfrentar na sua caminhada, atleta. Passe por esses obstáculos glorificando ao Senhor, porque há uma coroa não corruptível, há uma coroa incorruptível preparada para mim e para você. Então seja como a igreja de Esmirna, seja fiel em meio à perseguição e em meio à tribulação, porque Cristo tem recompensa, tem promessa, tem galardão, tem vestes brancas, tem uma coroa incorruptível, tem um novo nome para mim e para você. Jesus diz em Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Por quê? Porque então fará prosperar os teus caminhos, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, como a igreja de Esmirna, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. Amém? Receba esse ensinamento da parte do Senhor, que esse estudo da igreja de Esmirna venha te encorajar, venha te dar força, venha te alicerçar, e você venha aprender e entender o que os nossos irmãos passaram nessa época, nesse período, e muitos estão passando neste mundo afora, e o que Cristo passou não se compara às vezes o que eu e você estamos passando, ou talvez possa se comparar, mas que nós venhamos a pegar o exemplo dos nossos irmãos e de Cristo, que a gente venha permanecer fiel até o fim, como a igreja na época, como Cristo, para que assim como Cristo e a igreja recebeu recompensa, galardão, exaltação no céu, eu e você também venhamos a receber a salvação, a vida eterna, a recompensa, e não venhamos a receber o dano da segunda morte, que é a condenação eterna. Amém? Fica com esse ensinamento sobre a igreja de Esmirna. Amém? A igreja perseguida, mas a igreja fiel.
aleluia, até a morte. Amém? Se inscreva no meu canal, Evangelista Fabiano. Deixe o seu comentário se você gostou do estudo. Amém? O seu like, compartilhe, toque o sininho para você receber as notificações. Deus abençoe a todos. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Jesus diz em João 5,39: examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Leia a Bíblia, jejue, ore, obedeça e seja fiel a Cristo até a morte. Deus abençoe a todos. Evangelista Fabiano Oliveira.